Nos últimos 15 anos, o futebol brasileiro passou por uma transformação profunda. Clubes tradicionais enfrentaram crises com dívidas bilionárias e alguns viraram notícias de páginas policiais. Outros, sem saída, viraram SAFs. E dessa configuração emergiram dois gigantes incontestáveis, Flamengo e Palmeiras. Não apenas grandes pela história, mas dominantes no campo, financeiramente fortes e protagonistas em praticamente todas as competições. Geraram nos adversários um medo do monopólio desses times e alguns temeram até uma espanholização do futebol brasileiro, como na Espanha, como ocorre com Barcelona e Real Madrid. E sobre isso que vamos falar! Saudações, grandes champions! Eu sou o Sheldon Starks e esse é o canal Nerd Tudo. Sejam bem-vindos! Dois dos maiores times do Brasil e da América do Sul, Palmeiras e Flamengo, são exemplos não só de sucesso no campo de futebol, mas também de finanças e organização. Porém, nem sempre foi assim. Sabemos que os dois times fazem parte de dois dos estados mais ricos do Brasil, Rio e São Paulo, e tem muita história. Hoje sabemos, são dos poucos que têm faturamento bilionário nos últimos anos. E além deles, apenas o Corinthians conseguiu algo assim. Porém, ao contrário do Corinthians, que tem dívidas também bilionárias e um estádio que os torcedores fiéis tentam fazer vaquinha, esses dois times têm fontes recorrentes e controle das dívidas. Parece que foi fácil ou milagroso? Não, não foi. E nesse vídeo vamos adentrar nas curiosidades de como esses times se tornaram cases de sucesso dentro e fora das quatro linhas. Preparados? Depois da vinheta, apertem o play. Começando pelo Flamengo, com um faturamento de mais de 1 bilhão, com títulos da Conmebol Libertadores, títulos do Brasileirão e da Copa do Brasil, o Flamengo, de fato, vive outro patamar. Talvez nem o mais otimista rubro-negro pensasse estar vivendo isso. Por que falamos assim? Porque há menos de 15 anos, o clube era bem diferente. No início da década de 2010, o Flamengo acumulava dívidas gigantescas, salários atrasados e estrutura deficiente. O ano era 2012. Na ocasião, o Flamengo vinha de um triênio lutando contra o rebaixamento 2 vezes, além de um 2011 marcado pela falta de pagamento de salários, como o de Ronaldinho Gaúcho, astro daquela época. O rubro-negro estava afundado em dívidas e via uma nova eleição no fim daquela temporada. A esperança tinha o nome de Chapa Azul. A Chapa Azul era encabeçada por Valim Vasconcelos e tinha nomes importantes, como Luiz Eduardo Batista, o BAP, e Rodolfo Landim. Nomes hoje famosos por terem ocupado a presidência do Flamengo e o de empresários torcedores de sucesso. Valim, porém, teve sua candidatura impugnada, com o grupo elegendo de última hora o Eduardo Bandeira de Melo como candidato à presidência. Ele caiu de paraquedas. Logo após assumir o clube, a nova diretoria fez uma auditoria para saber o tamanho do rombo que estava assumindo. E o resultado foi assustador. A dívida era de 750 milhões de reais, sendo 400 milhões em encargos fiscais, o que foi um choque. Os próprios cartolas admitiam que se fosse uma empresa já estava quebrada. A situação era a seguinte: ele faturava 200 milhões e devia 750 milhões. E para piorar tudo, as receitas estavam penhoradas, os credores na porta, o time devendo 3 a 4 meses dos atletas. Dívidas milionárias com Ronaldinho, Romário, Pet, Joel Santana. Mais de 600 ações trabalhistas que o Flamengo figurava como réu. E como eles iriam resolver isso tudo? Primeiro de tudo, o Flamengo precisou cortar na carne. A maior estrela do clube em 2012 era Wagner Love, que não ficou para 2013. Sem condições de pagar o CSKA pela compra do atacante, a diretoria fez um acordo para devolver o atacante. Na época, houve uma chuva de críticas. Outros nomes, como Ibson e Renato Abreu, que eram ídolos da torcida e recebiam altos salários, também foram saindo. O recado era claro: o clube precisava pagar suas dívidas e economizar nos gastos. Para montar o elenco, a solução foram nomes desconhecidos, como Val, Bruninho e Silva, que chegavam. Enquanto isso, os rivais do Rio de Janeiro ostentavam estrelas em seu elenco, como Seedorf no Botafogo, Fred Deco no Fluminense e Juninho Pernambucano no Vasco. Mas o projeto rubro-negro era corta na carne. Tinha que haver um sacrifício.
E por incrível que pareça, mesmo com um time modesto, reforços desconhecidos e quase nenhum investimento em campo, o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil de 2013, um torneio de mata-mata que possibilita times menores ganhar. Porém, voltou a ter um choque de realidade no fim do mesmo ano, um quase rebaixamento no Brasileirão, que é de pontos corridos. O Flamengo fez 45 pontos e terminou a competição na 16ª colocação. E um detalhe importante, depois de perder pontos pela escalação de André Santos, o rubro-negro só não caiu porque a Portuguesa também escalou o Everton de forma irregular e aí ela caiu. Ufa, foi por pouco, né? Foi algo raro, né? Só que não. No ano seguinte, o Flamengo voltou a flertar com o rebaixamento, depois de um início de Brasileirão muito ruim em 2014, chegando a ser lanterna. O clube só se salvou graças a uma arrancada após a chegada de Vanderlei Luxemburgo. Os próprios cartolas admitem que ali foi o pior momento. Algumas pessoas do clube, inclusive, queriam parar de pagar imposto, contratar jogador caro para poder disputar os campeonatos. Mas o grupo original bancou, disse para continuar e manter o projeto. O Flamengo deu uma respirada em 2015. O rubro-negro vivia o terceiro ano com salários em dia e dívidas diminuindo. Foi aqui só que veio a primeira estrela, Paulo Guerreiro. O Flamengo tirava o principal nome do Corinthians, livre de contrato. No entanto, a falta de investimento deixou o atacante praticamente como um verdadeiro oásis. A diretoria sabia que não adiantava trazer a cereja do bolo sem uma base pronta. Foi nessa que o planejamento era começar a ter um elenco capaz de brigar por coisas melhores, após um 2015 tímido e sem conquistas. O Flamengo foi ao mercado pela primeira vez e trouxe algumas estrelas e voltou a contratar um nome de ponta. O nome da vez era Diego Ribas, reforço que parou o aeroporto e criou o Aeroflá, famoso nos últimos anos. Diego Ribas era a esperança de um novo Flamengo. A partir dali, o Flamengo começou a buscar novos caminhos e se tornou triunfo para que os atletas fossem contratados. O famoso finge que paga, que finge que jogo, de Vampeta, no início do século, foi substituído por um Flamengo que pagava em dia. Depois de Diego, chegaram Everton Ribeiro, Diego Alves em 2017, Vitinho em 2018 e, finalmente, o Batalhão, que entrou para a história em 2019. Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Mari, Felipe Luiz, Gerson, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. E, enfim, o trabalho que começou lá em 2013 rendeu frutos de conquistas de fato. O Flamengo, já em outro patamar e com a chegada do português Jorge Jesus, formou um dos times mais espetaculares da história do Brasil, sendo campeão do Brasileirão, batendo recordes, e da Libertadores, numa final histórica contra o River. E vieram outras Libertadores depois dessa. A semente estava germinando. Com a casa organizada, o Flamengo potencializou seu maior patrimônio, a maior torcida do Brasil, que passou a gerar recorde de sócio-torcedor, explosão de vendas de camisas, contratos comerciais milionários e patrocínios gigantes, crescimento de receita da TV, premiações e match day. E um outro motor importante, a base do Flamengo, que revelou jogadores decisivos. Só que aqui, como sempre falo, a vida é de altos e baixos. Não podemos esquecer que ainda em 2019, as condições estruturais dos jogadores da base não eram boas. E nesse ano, aconteceu um dos maiores desastres da história do clube, o incêndio no alojamento das categorias da base, que vitimou mortalmente 10 meninos do Ninho do Urubu, o evento mais trágico da base do time. Porém, do ponto de vista financeiro, nos últimos anos, os atletas formados no Ninho do Urubu tiveram um papel direto, contribuiu para que o Flamengo conseguisse fontes importantes com a venda de jogadores estrelas de joias. Alguns dos mais importantes, que foram Marcos, Vinícius Júnior, Paquetá, Renier, João Gomes, entre outros. E com as vendas de jogadores e com dinheiro em caixa, e o Flamengo fez o time competitivo que nunca tinha sido visto antes, consolidando sua posição como uma potência continental. O renascimento do Palmeiras. Ao contrário do Flamengo, que foi mais orgânico, o Palmeiras teve 3 pilares financeiros que levantaram o clube. O primeiro foi Paulo Nobre. No ano de 2013, o Verdão vivia um período de Série B.
Mas logo no primeiro mandato do presidente, o Palmeiras, que estava na Série B, conseguiu ganhar o título da Série B em 2013 para sair de lá, mas quase teve um novo rebaixamento no Campeonato Brasileiro de 2014. Na ocasião, o Alviverde dependia apenas de si para evitar a queda para a segunda divisão, mas apenas empatou na última rodada e dependeu do triunfo de um rival, do Santos contra o Vitória. Mas felizmente para o Verdão, Santos ganhou por 1-0. Ufa! Mas depois desse susto, as coisas entraram nos eixos. Nobre viu o time entrar na rotina de conquistas nacionais, vencendo a Copa do Brasil 2015 e o Brasileirão de 2016. O empresário foi protagonista muito desse sucesso. Desde janeiro de 2013, o dirigente foi o protagonista de uma grande recuperação administrativa e financeira do clube. Ele, que era herdeiro de uma família bem-sucedida, onde o avô foi dono de cartório importante em São Paulo e o pai foi deputado federal e acionista do Itaú, Nobre era um super investidor e investia parte da sua fortuna no mercado financeiro. No período em que comandou o Palmeiras, tirou do bolso cerca de 200 milhões de reais entre empréstimos e contratações. Em um momento de grave crise financeira do Verdão, Nobre fez um aporte financeiro significativo com recursos próprios, algo impensável, né? O que permitiu ao clube pagar contas básicas, como luz e água, evitando um colapso financeiro do clube. Ele reestruturou a base e o departamento de futebol, profissionalizando a gestão e estabelecendo uma nova filosofia de trabalho. Ao final de sua gestão, o Palmeiras conseguiu quitar o empréstimo com o Nobre e se tornou o segundo clube com maior faturamento do Brasil, com dívidas controladas e alta capacidade de investimento. E essa prosperidade consolidou-se com a chegada de mais um parceiro importante, que faria parte por anos do clube, chamado Crefisa. Era o ano de 2015, que foi um divisor de águas, a chegada da Crefisa como patrocinadora, patrocínio master. A Crefisa foi a patrocinadora principal do Palmeiras entre 2015 e 2024, com aportes anuais que chegaram a mais de 100 milhões em seus momentos de maior valor. Numa época em que não existiam bets, o patrocínio da empresa foi crucial. A empresa bancou a contratação de diversos jogadores de alto nível, o que foi crucial para o sucesso da equipe em campo. A Crefisa também destinou verbas para a reforma de instalações como a academia de futebol e o centro de excelência, além de arcar com os custos de festas e eventos do clube. E outra figura importante assumiu a presidência do clube, uma mulher de pulso forte e visão empresarial, Leila Pereira, principal nome da Crefisa, junto com seu marido, que com uma gestão bem técnica e fria, tornou-se um nome forte na gestão do clube. Embora seja uma figura polêmica, por não ser uma cartola nos moldes tradicionais, mas ao mesmo tempo ela é extremamente vaidosa e toma decisões contestáveis muitas vezes. Com sua gestão empresarial, no entanto, tornou o Palmeiras um time bilionário. O terceiro pilar, a Allianz Parque, a virada estrutural. O novo estádio transformou o Palmeiras em uma máquina de receitas, fruto de mais uma parceria inacreditável. A empresa W Torre teve uma influência transformadora na modernização patrimonial do Palmeiras, com a construção do estádio. A empresa W Torre, através da sua empresa Real Arenas, foi a responsável por financiar e erguer o novo estádio, o Allianz Parque. A construção do Allianz começou em abril de 2010 e foi finalizada em novembro de 2014, no local do antigo estádio Palestra Itália. A obra transformou o estádio em uma arena multiuso, com a demolição do antigo e a edificação de estrutura moderna no mesmo terreno, e criou uma das arenas mais modernas do Brasil, palco de shows internacionais e eventos. O modelo de negócio, que é inacreditável, consiste da seguinte forma: a W Torre detém o direito da superfície e gestão da arena por um período de 30 anos para recuperar o investimento feito. Em troca, o Palmeiras recebe um percentual das receitas e a garantia de uso do estádio para seus jogos de futebol, quando o estádio, logicamente, não está sendo usado nos shows e eventos pela própria W Torre. O Palmeiras recebe muito das receitas que a W Torre consegue nos shows e nos eventos. Então, além de ter o estádio, ainda recebe o dinheiro de cima disso. No entanto, essa relação foi caracterizada por longas e intensas disputas judiciais e arbitrais, principalmente relacionadas ao repasse das receitas, como os shows, eventos e venda de ingressos e cadeiras. E o Palmeiras alegava não estavam sendo pagos corretamente desde 2015. O clube chegou a cobrar
lugar da construtora, 160 milhões de reais. Essa divisão de receitas foi fonte de significativos conflitos que só recentemente foram apaziguados por um acordo mútuo. Em outubro de 2024, Palmeiras e W Torre anunciaram um acordo histórico que pôs fim às disputas judiciais. A W Torre concordou em pagar 117 milhões ao clube, parte em dinheiro e parte em propriedades, como o direito de uso de um bloco de arquibancadas. E as partes estabeleceram um diálogo mais amigável para as próximas 2 décadas de parceria. Ou seja, o Palmeiras, além de receber uma parte dos atrasados, tem uma fonte de renda de longo prazo, que é o estádio, sem ele ter gasto nenhum tostão para construir esse estádio. Ele é um patrimônio bilionário que, após o prazo do contrato com a W Torre, será totalmente do clube, sem ele ter gasto um tostão. E sabemos que essas construções são caríssimas, ainda mais com padrão multiuso. E o quarto pilar, esse é mais orgânico, a base do Palmeiras. Assim como nós falamos do Flamengo, a base do Palmeiras hoje é uma das principais, se não a principal, para as categorias de formação. Se tornou uma das mais fortes do Brasil e da América do Sul, graças a um projeto de longo prazo, iniciado por volta de 2015 e 2016, que uniu infraestrutura, investimento inteligente, captação qualificada e integração com o time profissional. O Palmeiras investiu pesado no Centro de Excelência em Guarulhos, que virou um dos melhores CTs de base do país. Isso permitiu a atração de jovens talentos, preparação física e médica de alto nível, alojamentos muito superiores à média. Além disso, o Palmeiras tem um sistema de captação agressiva e qualificada, buscando jogadores no Nordeste, no interior de São Paulo, no Sul, até em competições escolares. Muitos talentos chegaram jovens, antes de ficarem caros. Um dos principais foi Gabriel Jesus, vendido por Manchester City. Depois vieram Gabriel Veron, Patrick de Paula, Danilo e os extraclasses, Endrick e Estevão, além de Luiz Guilherme, que vendidos por valores milionários encheram os cofres do time. Isso tudo, reunido com a manutenção do trabalho, com a continuidade da equipe técnica do treinador Abel, com a cultura tática, de meritocracia e competitividade constante, geraram super resultados, com Libertadores, Copa do Brasil, Campeonatos Brasileiros, Paulistas, vários títulos. Só não conseguiu o Mundial, porque realmente o Mundial é mais difícil. E finalmente, por que o Flamengo e Palmeiras se tornaram então os maiores? É uma reunião de gestão profissional. Ambos abandonaram modelos amadores e adotaram planejamento, controle financeiro e governança. Receitas gigantes. Flamengo, muito por força da torcida, mídia, muito midiático, e patrocínios milionários. Palmeiras, através de um estádio moderno, patrocínio forte, organização. Lógico, teve uma ajuda também de mecenato na fase inicial, mas que hoje em dia não se mantém mais, porque já se tornou funcional o crescimento do Palmeiras. Investimento em base. Os dois revelam talentos e usam a base como ativo esportivo e financeiro. E por fim, protagonismo esportivo. Estão quase sempre na briga pelo Brasileirão, nas fases finais de Libertadores e desses nacionais, o que gera muitas premiações altíssimas. 2 gigantes, 2 trajetórias e um destino em comum. Flamengo e Palmeiras chegaram por caminhos diferentes. Hoje formam a dupla hegemônica do futebol brasileiro, elevando o nível das competições e definindo o padrão de gestão para o país. Conheciam a história desses 2 times que se tornaram os 2 gigantes das finanças e de resultados esportivos no Brasil? Lógico que tudo é dinâmico, não dá para relaxar. Se começar a vacilar na austeridade, já perde o foco, já vem dívidas, e futebol é isso, é muito caro. Mas vocês não percam a oportunidade de se inscrever no canal, sejam parte desse canal, que é o mais nerd da internet. Aqui entramos profundamente nos detalhes de todas as áreas. Vejam, por exemplo, o vídeo que fizemos sobre a trajetória de como Neymar se tornou o jogador mais rico do Brasil. Ou outro sobre a WEG, a famosa fábrica de bilionários, uma empresa magnífica aqui do Brasil. É isso aí, grandes champions! Sejam membros do canal mais nerd da internet, o canal Nerd Tudo. Valeu!